começou em 2006, então já faz 6 anos que eu comecei a desenvolver essa ideia, né? Como é que é o seu nome todo, Marcelo? Marcela Boni Evangelista, o meu nome. Pois então, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na minha graduação, mais especificamente em 2002, que era uma disciplina de história oral. E foi quando eu ouvi pela primeira vez falar de história oral. Foi uma disciplina oferecida pelo professor Sérgio e eu confesso que eu fiquei encantada. Inclusive, quando ele falou aqui na apresentação que a história oral é meio uma cachaça, é verdade. Então, depois disso, eu mudei para sempre e tudo que eu vi história oral. Sabe, várias possibilidades assim, de se trabalhar, né? E, enfim, eu comecei a tentar desenvolver um projeto, porque eu tinha terminado a graduação e eu queria, né, desenvolver uma pesquisa no mestrado, mas em que eu pudesse trabalhar não só com documentos escritos. Então, a história oral meio que seria ideal para aquilo que eu tinha vontade mesmo de fazer. E na mesma época, eu trabalhava no Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP, onde eu fiquei durante 7 anos. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos, mas um deles foi o que eu fiquei a maior parte do tempo, era um banco de dados da imprensa sobre violações de direitos humanos. E eu sempre tive vontade de estudar alguma questão que fosse relacionada à história das mulheres, à situação das mulheres, enfim. Então, no material que todo mundo recebeu, a gente decidiu colocar, por exemplo, que é essa a intenção, né, exemplificar mesmo, o projeto inicial, o primeiro que foi elaborado e o que ele permitiu como desdobramento, que é o capítulo da minha dissertação de mestrado, que à tarde a gente tenta dar uma finalizada. Mas enfim, o que foi esse projeto, né? Eu nem lembro mais do título, porque o título mudou tantas vezes, e eu acho que isso que é uma das coisas bem importantes assim, dessa exemplificação, que é a flexibilidade de um projeto de história oral. Né? Então, para o projetinho lá de 2006, chamado História Oral de Vida de Mães de Menores em Situação de Risco, entre parênteses, Ministério da Fundação Casa, 2 pontos, maternidade, violência e cidadania. Então, enfim, eu tentei elaborar um projeto seguindo, né, as recomendações, porque hoje a gente tem o guia prático de história oral, que é uma referência bacana, quem vai ver um projeto. Na época tinha um manual de história oral, que também era de autoria do professor Sede, e foi a partir daí que eu tentei organizar as minhas ideias. E qual foi essa ideia, afinal de contas, né? Esse título, acho que dá algum disso, era um trabalho de história oral com mulheres que eram mães de internos da FEBEM. E por isso que eu contei para vocês essa minha experiência no BEV, né? Porque nesse trabalho lá, eu tive a oportunidade de conhecer a existência de uma associação de mães, que era atendida pela Comissão que eu também cuidava de Direitos Humanos, que era parceira do MEV e tal. E esse grupo de mães, naquele momento, tinha uma atuação muito intensa, né? Em termos de fiscalização das unidades e mesmo de denúncias, uma série de coisas. Então, eu fiquei muito, assim, intrigada com a história daquelas mulheres e muito interessada em conhecer um pouco mais. E por que eu estou falando isso, né? Porque, como eu trabalhava com material da imprensa, esses assuntos surgiam frequentemente, né? Rebelião na FEBEM, fuga, morte, não sei o quê. Mas, assim, de que maneira que isso era colocado pela imprensa, né? De uma forma bastante, assim, unilateral, muitas vezes criminalizando mesmo, não só os adolescentes, como os seus familiares. E eu queria ouvir uma outra história, eu queria ouvir a versão daquele outro lado. E foi assim, né, que eu comecei esse meu projeto. O projeto final, né, que foi a minha dissertação, que eu defendi no ano passado, olha só como mudou o título, chama Padecer no Paraíso, Experiências de Mães de Jovens em Conflito com a Lei. Então, assim, não tem nada mais de fundação casa, menores, situação de risco, tipo, tudo coisa que ao longo do processo do trabalho eu fui percebendo que eram ou equivocados, ou então, sabe, teriam soluções melhores de abordagem, e mesmo situações que eu percebi
da imprensa, produzida pela imprensa, que eu já tinha acesso lá no meu local de trabalho. Depois eu vi que isso não só não seria viável pela questão do tempo, mas não seria mais necessário, porque o projeto mudou muito, né, ao longo do tempo. E é um pouco isso que eu vou contar para vocês rapidamente, né? Então, o que aconteceu? Eu tinha esse grupo de mães e o trabalho ia ser entrevistar essas mulheres, né? Mães, militantes, etc. E foi aí que eu comecei. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, porque eu acho que uma coisa que o projeto editorial tem, que é muito interessante, é a possibilidade de, às vezes, você fazer a entrevista antes de elaborar o projeto. Parece tão pouco contraditório, né? Porque o professor aqui falou tantas vezes, história oral não existe sem projeto. De fato, não existe. Mas o projeto de história oral, muitas vezes, ele pode nascer de uma primeira entrevista. Aliás, a primeira entrevista, ela ilumina muito o projeto. Então, a gente pode ter uma ideia e fazer essa primeira entrevista e descobrir uma série de elementos que precisam estar ali, que você não tinha pensado antes de ter esse contato, né? E isso aconteceu muito comigo, assim. Eu fiz a primeira entrevista com a presidente dessa associação de mães, chamada Conceição Paganelli, que foi uma pessoa que ficou bastante conhecida, né, no início dos anos 2000, chegou a receber, por essa atuação na AMAR, né, que é uma associação, prêmios de direitos humanos de nível nacional, um reconhecimento bem bacana, que infelizmente ao longo dos anos isso foi sendo complicado por questões que tem a ver com o Estado. Ela foi inclusive acusada de ser incitadora de rebeliões, uma série de coisas que acabaram enfraquecendo a associação. Mas isso não fez parte do meu trabalho. A princípio, eu achei até que fosse fazer, né? Tipo, discutir essa questão da associação ou não. E aos poucos eu percebi que eu precisaria de novas redes, né? As conversas com o orientador sempre são bem, assim, complicam a nossa vida, né? Então eu ia entrevistar as mães militantes e o professor falou assim pra mim: leia o livro O Mito do Amor Materno. Tudo bem. Eu li e falei, gente, é agora. Porque, assim, realmente, eu só tinha pensado em um grupo, né? Um grupo que tinha um comportamento, que era um comportamento realmente militante, atuante, etc. Mas e o outro grupo, os outros grupos? Quer dizer, é óbvio que é muito mais fácil as pessoas que atuam publicamente terem vontade de falar e se expressar, né? Então, isso foi uma grande coisa, assim, no meu projeto, porque eu tive muita dificuldade para entrevistar e não consegui, né, entrevistar mães que não tinham um mínimo de atuação, porque aí essa experiência não é narrável, né, não é uma coisa que se quer tornar pública. Isso foi uma coisa muito interessante, mas, de qualquer maneira, isso se transformou em um ponto que eu não tinha pensado no início do meu projeto, que foi na constituição de uma nova rede, né? Então, eu teria uma rede de mães militantes e uma rede de mães que não tivessem participação em movimento social, porque senão, como que eu ia problematizar essa questão que eu estava levantando, né, que era dessa experiência de ser mãe de um interno da FEBEM, da Fundação Casa, né? Enfim, isso só para dizer que o projeto, né, foi tendo esses desdobramentos e foi sendo cada vez mais complexificado mesmo, em termos temáticos. A leitura do Mito do Amor Materno me fez pensar que, assim, eu estava falando de um tipo de maternidade e como o que a gente entende por maternidade, o que estava presente nas narrativas daquelas mães, tem a ver com esse mito que está tão enraizado, né, na nossa sociedade, que é de um amor incondicional e, enfim, isso eu tentei discutir depois, inclusive é o capítulo da minha dissertação, que eu escolhi colocar, né, no material. A gente achou que seria legal ter algum desdobramento da pesquisa, e eu coloquei justamente esse, porque ele, em hipótese alguma, tinha sido pensado no início. Então, assim, acho que consegue mostrar um pouco tanto essa flexibilidade, esse movimento, né, que o documento, que é a pessoa, né, que a gente fala da história viva, né, esse movimento que ele é permanente durante uma pesquisa de história oral e por isso é tão fascinante, né? Bom, o que foi essa pesquisa? Eu entrevistei 6 mulheres que tinham em comum essa experiência, né, de terem filhos que em algum momento foram internos da FEBEM. Comecei por essa associação e acabei entrevistando pessoas que não tinham envolvimento com movimentos sociais. Então essas foram as minhas 2 redes, né?
Uma coisa que foi interessante nisso foi que, assim, quando a gente chega para entrevistar uma pessoa, você sabe o mínimo dela, né? E eu fui entrevistar a minha segunda colaboradora e sabendo que ela, né, era mãe de internos e tal, e ela começou a contar a história dela, e ela tinha dos 3 filhos que ela teve, todos tiveram envolvimento com atos infracionais e tal, tinham sido internos, mas 2 tinham sido assassinados. Então, assim, eu não estava esperando por aquilo, né? Enfim, mas foi a segunda. A terceira entrevista, a mesma coisa. Uma mãe também de interno, né, indicada pelas anteriores. Quando ela começa a contar a história dela, ela conta que ela é violentada desde a infância, fugiu de casa para casar, achando que ia se livrar daquele tipo de abuso, era espancada pelo marido, teve os filhos, né, com ele, o marido fugiu com os filhos em dado momento da trajetória dela. Um dos filhos se envolveu com atos infracionais, foi interno na FEBEM e foi queimado vivo dentro da unidade. Então, assim, eu não esperava aquilo. Não esperava que a história dela me trouxesse outras violações. Não esperava que tivesse acontecido isso com o filho dela na unidade. A questão do luto materno se colocou na minha pesquisa. Eu não previ aquilo, né? E até fico arrepiada, assim, quando eu lembro, porque foram histórias muito fortes, assim, de ouvir. Trabalho muito difícil de transcrever depois, de passar daquele oral no escrito, mas tudo isso foi, na minha concepção, enriquecendo tanto a minha pesquisa, que foi cada vez me dando mais prazer em desenvolver aquilo, em ter uma preocupação com aquelas pessoas. E só para fechar, eu acho que uma outra coisa que é meio óbvia e que as pessoas vão falar, ao longo da oficina, o professor falou, e é uma coisa que eu acho muito importante de ser ressaltada, que é, assim, a diferença da entrevista de história oral com outras, é lógico que não descartando os outros tipos de trabalhos, todos têm seus objetivos específicos, mas a relação que você estabelece com o seu entrevistado e o resultado daquela entrevista no seu trabalho é muito significativo, né? E pensando nisso, ontem eu falei, queria mostrar o rosto das minhas entrevistadas, né, do pessoal da oficina. Será que é alguma coisa na internet que eu ainda não vi e tal? Porque algumas coisas eu já tinha visto. Eu vou só minimizar aqui e depois... daí, deixa eu ver assim. Ai, gente, eu tinha separado a música, mas eu acho que foi fechado. Deixa eu separar. Eu fiz uma gambiarra, que eu criei na internet pro Word. Não sei qual a qualidade que vai ter esse negócio, mas é só porque eu queria mostrar um pouquinho a carinha delas, assim. Essa daqui, bom, enfim, elas foram também abordadas por outros entrevistadores em outras situações, né? Então, 2 das minhas entrevistadas foram entrevistadas pela revista Quem. Essa é a Solange. A história dela vai ser a leitura dramática da parte da tarde, que é a entrevista, o trecho que a gente usou para ilustrar esse processo, né? E essa daqui é a Miriam, que é a mãe que tinha os 3 filhos e os dois tinham sido assassinados. A Solange é o filho que foi, que teve o corpo, né, queimado na unidade. A Miriam é uma guerreira, assim, tipo, ela continua trabalhando com adolescentes, cumprindo medida socioeducativa, no SEDECA, é uma pessoa assim que é impressionante como depois de passar por uma situação dessa ainda continua trabalhando com aquela questão diariamente, né, envolvida e tal. Eu sou assim fã delas, né, então. E aí outra e outra é uma matéria que saiu na Marie Claire, que foi em 2000. Essa é a Railda. E depois isso daqui tá na internet, quem quiser ver e tal. O trabalho da Marie Claire foi um pouco mais profundo, né, do que da Quem. Vocês viram que, bom, na revista Quem, a parte que cita a Solange, por exemplo, de assim, ela falando, meu filho
os outros internos ouviram que meu filho estava gritando e foi pro socorro. Então, assim, é o uso da entrevista que a gente tenta problematizar, né? Então, não dizendo, tá errado. Ontem eu até fui em casa conversando sobre isso. Eu falei, gente, olha que é tão diferente. No meu trabalho são, sei lá, 20 páginas de cada uma delas. E aqui é uma linha, e que não conta a história dessa pessoa, mas usa parte daquela história para ilustrar realmente uma matéria, né? Que faz parte de um outro tipo de trabalho, muito legítimo, etc. Mas é só para marcar mesmo essa diferença. E essa é a dona Conceição, que é a presidente da associação. E, enfim, a história dela é muito dura também, porque ela foi uma super atuante, um filho que se envolveu com crack e se tornou um dependente e tal. E ela, mesmo depois da saída dele da internação, ela continuou sendo muito atuante e tal. E ela meio que desistiu, assim. No ano passado ela voltou para a Bahia, o filho dela está morando na rua. E, assim, totalmente entregue mesmo às drogas. E toda a luta dela, meio que ela ficou um pouco triste, né, com o resultado disso. Tanto por ela ter perdido as forças, como de não ter vencido esse problema que foi tão duro, assim, na vida dela, né. Enfim, é o trabalho que vai tentar ilustrar um pouco as atividades e as coisas que a gente vai ter ao longo do dia. E depois, enfim, qualquer coisa... E aqui, não, obrigada. Marcela, no trabalho que você vem fazendo e nessa relação, que eu acho que é uma coisa tão delicada e importante, você sente que quando você faz as suas entrevistas, existe nelas um potencial curativo? Potencial o quê? Curativo. Sem dúvida. É uma coisa assim, é engraçado que eu começo a falar e, gente, eu fico toda arrepiada de lembrar dela, assim, falando, né? Cara, em algumas situações, é óbvio que nessas histórias, assim, que não são todas as que eu ouvi, mas é óbvio que elas contando pra mim, elas choraram. E era nítido que elas contando aquilo pra mim, elas estavam dividindo aquele sofrimento. Né? Então, assim, você percebia que tinha uma coisa, assim, de alívio. Né? Tem alguns trabalhos, a Fabiola, acho que é uma pessoa que está bem envolvida com essa discussão, né, desse potencial terapêutico e tal, das narrativas. E eu, embora não tenha me aprofundado nisso teoricamente, eu realmente senti isso, assim, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrar com elas, mesmo depois, dava para perceber que esse momento da narrativa para elas foi importante, sabe? E esse momento, segundo o que você está afirmando, ele, de alguma maneira, ele abre novas perspectivas, né? Eu digo curativo no sentido bastante amplo, quer dizer, novas perspectivas de pensamentos, de atitudes, de propostas, entendeu? Que elas mesmas, se você sente que isso ocorre a partir desses encontros, entendeu? Eu acho que sim. No caso delas, assim, é até complicado de dizer, porque elas já tinham começado meio que na raça mesmo a tentar, a partir desse trauma, né, dessa dificuldade tão grande, fazer alguma coisa. E no caso delas foi essa atuação militante, né, e política mesmo, porque elas fizeram N manifestações, teve durante, acho que o ano de 2003, todas as segundas, eu acho, algum dia da semana, elas faziam uma manifestação silenciosa na frente do Tribunal de Justiça. Então, assim, sabe, foram ações que não se desdobraram do meu trabalho, mas que certamente o meu trabalho deu um fôlego para isso, eu acredito que sim. E isso permanece, quer dizer, os encontros e essa possibilidade porque assim, parece que acaba sendo parte do próprio processo, né, das novas conquistas ou das novas ações. Essa atividade continua existindo, tanto o Centro das Mulheres quanto os encontros em algum outro nível, ou ele termina quando você acaba lá de escrever? Então,
com relação a mim, eu procurei continuar não convivendo com elas, cada uma mora em um lugar diferente, mas a gente procurou manter contato. Em nenhum momento encontrei com elas em conjunto, com todas ao mesmo tempo, né? Todas as entrevistas foram feitas só comigo e com a entrevistada. Elas, né, algumas delas, a maioria delas, na verdade, fazia parte da mesma associação, então tinham já uma ligação essa que não permaneceu, porque assim, uma delas partiu para uma outra associação no momento posterior. Hoje, a associação que foi a inicial, ela já não tem mais a mesma presidente, né, como eu comentei, ela voltou para a Bahia e tal, mas o trabalho delas repercutiu, por exemplo, em vários estados. Hoje tem entidades da AMAR em vários estados do Brasil que começaram com essa iniciativa de São Paulo, né? Talvez, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas elas talvez não tenham mais esse contato permanente, mas cada uma delas continuou, acho que desdobrando esse caminho, essa experiência de outras formas. No caso da Miriam, né, que eu comentei que trabalha com adolescentes cumprindo medida socioeducativa, é uma pessoa, por exemplo, que fez parte da constituição da AMAR, trabalhou lá durante muitos anos e partiu para trabalhar com uma coisa muito parecida, né, muito em diálogo com o que ela já fazia numa unidade do SEDEC. Então, eu acho que, nesse sentido, as coisas continuaram, mas não, assim, esse conjunto, né, esse grupo. Você ia perguntar muito isso? Assim, pensando que a gente, quando a gente está nessa posição, né, pensando enquanto historiador, enquanto entrevistador, a gente está entrando na vida do outro, né, lidando com a história viva e, claro, dadas as devidas proporções de permissão, de limite, inclusive pelo próprio entrevistado. E você faz um projeto, monta um projeto que, no seu caso, foi pensando na tese de mestrado. E como você, pensando que é uma troca, como você devolve isso para o entrevistado? Como você devolve isso para o grupo com o qual você estava lidando, né, trabalhando? Você lidou com mães que eram, né, mães de detentos, de jovens detentos. Como você devolve esse projeto para elas? Porque tem muitos projetos que você só faz a entrevista e nunca mais você tem contato e você não dá nenhum retorno a respeito. Eu já ouvi muito se falar sobre isso, assim, em vários congressos que eu participei, de que muitas vezes o entrevistado ele acaba se afastando, ele não quer mais participar desse processo porque vários pesquisadores foram lá, entrevistaram, esquecem que não são só papéis, não são documentos, são pessoas, e por isso tem vida, tem história e tem sentimento envolvido também. E aí muitas vezes o entrevistado ele não entrega mais essa história porque o pesquisador foi lá, tomou de alguma forma essa história e nunca mais deu sequer satisfação do que ele fez com esses dados. Então você trabalha isso, Janaína? Você devolveu ou devolve, ou está devolvendo, como pensa, enfim, devolver isso que você coletou, né? Todas essas histórias, de que forma você, se você pensou nisso também no processo do seu próprio projeto, como se dá isso? Então, essa questão, assim, acho que inclusive vai ser até abordada um pouco mais detidamente ao longo da oficina, que a questão da devolução é fundamental nos trabalhos de história oral que a gente desenvolve no NEL. Eu não posso dizer com certeza que qualquer trabalho de história oral tem essa preocupação, mas o nosso grupo certamente tem. Então, devolução é um conceito que faz parte do projeto e da pesquisa. No meu caso, eu tinha, assim, essa preocupação mínima de devolver o resultado da pesquisa, porque como um dos tópicos vai falar dessa passagem do oral para o escrito, enfim, a gente vai ter uma mudança naquele documento que foi a gravação do áudio, ou, né, para quem faz com audiovisual, no audiovisual, e, enfim, a gente tem como documento final o texto que passou por várias etapas, né, e chegou no que a gente chama de texto transcriado. Então, isso, em primeiro lugar, antes de ser publicizado, né, ele precisa ser validado pelo entrevistado. Então, o mínimo, que é parte constituinte aí do trabalho, é essa devolução, né, essa conferência daquilo que foi, daquele texto final, a autorização por parte do entrevistado, e eu acho que um comprometimento de tornar aquilo público.
ou não público se for o pedido do entrevistado, que eu acho que é uma coisa muito importante e que faz parte de muitos projetos, né? Então, assim, eu tinha comigo essa coisa de estar disponível para o grupo durante a pesquisa, para que eu pudesse ajudar. Então, num determinado momento, a associação estava tendo um super problema com o site, sabe? Sem funcionar. Eu não manjava nada também de site, mas eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que era responsável pelo site deles e estava super atolada, não estava conseguindo fazer. Ela me ensinou e eu tentei ajudar. Óbvio, não é devolução, não é um trabalho imenso e tal, mas foi uma forma que eu tentei de me doar um pouco também, como elas estavam se doando para mim. Mais recentemente, eu tenho começado a pensar que uma devolução importante, tanto para o grupo, né, que ajuda a gente na pesquisa, como para a sociedade no geral, é pensar em como tornar esse conhecimento que é produzido coletivamente, né, colaborativamente, como tornar isso público de verdade. Então, acho que tem várias formas de se fazer. Hoje a gente tem essas técnicas todas que permitem que a gente divulgue, né, os resultados dos trabalhos. E eu gosto muito de uma forma que é a dramatização dessas histórias, de forma que elas se tornem conhecidas de um público mais amplo, que não precisa necessariamente ser letrado, e, enfim, é uma possibilidade. Tanto que a história dramática, né, a leitura de história de vida, né, a leitura dramática e tal, é uma coisa que eu acho que é uma possibilidade muito legal, né, de devolver. A gente teve experiências aqui, por exemplo, do pesquisador, né, no caso foi até a Fabíola, que entrevistou um senhor no doutorado dela chamado Senhor Adário. Enfim, foi um trabalho imenso, com um entrevistado só, depois vocês podem conhecer mais o trabalho dela, mas a gente teve uma leitura de um trecho da entrevista do Senhor Adário por um ator que foi convidado, que não conhecia a Fabíola, que não conhecia a pesquisa inteira, não conhecia um pouco do contexto da pesquisa, mas interpretou aquilo. E ela ficou super emocionada, assim, ficou, sabe, assim, pensou, lembrou dele, mas viu que existem outras possibilidades de narrar aquela experiência, né? Eu acho que isso é uma possibilidade de devolução, assim, e eu torço muito para que isso possa se tornar uma prática, assim, constante e refletida, assim. É isso. Eu queria só dar um pitaco em duas coisas. Claro, você não quer vir aqui, aí eu já sento, e aí depois Não, mas aí é a Van. vai junto, vamos lá. Aí eu já... na verdade, eu estou tentando só um pouquinho mais responder as duas questões que foram colocadas, né? Eu acho que aquela coisa do efeito curativo e da continuidade, né? Terapêutico, curativo e da continuidade dos trabalhos. Quando a gente acompanha movimentos sociais, né, ou grupos sociais, a própria ideia de movimento é movimento, né? Então, não dá para a gente garantir nos nossos trabalhos, mesmo que a gente faça um registro, mesmo que essas pessoas se empoderem, que eu acho que é isso que a narrativa faz, ela se empodera da sua própria história, ela se torna sujeito, ela vê que ela foi vítima daquela história, né? Isso é uma grande força, né? E isso eu tenho certeza que as entrevistas fazem. Agora, o que a pessoa faz depois com esse empoderamento, que pode ser temporário ou não, né? Tem pessoas que a carga, enfim, da vida é tão pesada que esse empoderamento dura um tempo curto, né? Tem outras que pegam isso e vão em frente pro resto da vida, né? Agora, isso daí enfim, é relativo demais, né? E os movimentos sociais que a gente acompanha, né? Eu que venho numa trajetória, Marcelo e tal, outros do grupo, eles são movimento. Então a pessoa às vezes sai desse, entra no outro, passa um tempo, né, no casulo e se descobre de novo. Mas existe uma potência que é despertada. Acho que essa é a força, né? E a devolução, né? Quando a gente se envolve com esses movimentos sociais, com essas pessoas, etc., muitas vezes a devolução que é pedida de a gente é muito maior do que a do próprio trabalho, né? Que eu acho que é um pouco o que a Marcela estava falando. É fazer um site, é se envolver na luta de alguma forma, né? É ser militante de alguma maneira daquele contexto, né?
Eu acho que tem uma devolução primeira, que é você devolver a entrevista, devolver as fotos que você tirou, devolver o vídeo que você fez, o básico, né? Esse é o nível 1, né? Assim, é o primeiro passo, né? E acho que isso todos os nossos trabalhos fazem. Então, todos os nossos entrevistados, né? Se ainda não tem, vão ter em algum momento da pesquisa, né? Esse material à disposição deles. E o que eles vão fazer com isso é por conta deles, né? Eles vão ter também o livro, tese, dissertação, enfim, que gerou, que aquelas entrevistas geraram, né? Então, às vezes é uma tese, a gente não consegue publicar. E é meio chato o linguajar, né? Quando a gente está falando com pessoas iletradas, não sei o quê, é difícil pensar que eles vão ler tudo aquilo ou consumir aquela literatura ali, né? Mas, de alguma forma, ter aquele livro é um emblema, né, de ter entrado num outro espaço, de estar em outro espaço. Então, eu lembro de uma amiga que devolveu a tese para a comunidade, e a comunidade é uma comunidade do quilombola e tal, e eles colocaram na sede da associação, numa estante, a tese. Daí eu falava assim, e aí, eles leram? Ela falou assim, alguns leram, outros não, mas ter o livro com a história da comunidade era algo do orgulho, da felicidade daquela comunidade. E quando chegava alguém de fora, eles falavam, aqui está o livro da nossa comunidade. Eles se sentem agentes, né? Se sentem fazendo história. Eu sou história, né? Isso é parte daquele empoderamento, então também é uma forma. Então, assim, saber como se apropria dessa devolução também é difícil, né? Às vezes se apropria botando o livro na estante, às vezes se apropria lendo, vendo alguma ideia ali e fazendo uma autocrítica dentro da comunidade, ótimo. Às vezes se apropria, enfim, né? Agora, existem muitas formas dessa devolução acontecer, desde esse básico até um envolvimento militante de anos, de batalha junto, de virar, né, parceiro nas lutas, né, de contribuir efetivamente, enfim. E aí vai de cada um. E daí vai de cada projeto, de cada envolvimento, né, de cada grupo. Porque tem alguns grupos, como a Marcela falou, não querem isso, né? Você está invadindo o espaço deles, né? Outros não querem, né? Então, as demandas são muito diferentes, né? Mas ter a devolução mínima que seja como plataforma, né, é uma das nossas preocupações. Bom, bom dia, meu nome é Vanessa Generoso, eu também faço parte do Núcleo de Estudos em História Oral. E aqui eu vou conversar com vocês uma breve fala sobre alguns conceitos que o professor Sérgio já enfatizou, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho e eu vou exemplificar, porque às vezes a gente, quando vai a campo, né, se perde um pouco para depois se encontrar. Isso aconteceu comigo e isso também faz parte meio que do roteiro do processo da construção da pesquisa. Aqui são alguns livros que vocês podem. O primeiro é o Manual de História Oral, né, que está na 5ª edição, mas que também está esgotado. Então, alguns conceitos vocês poderão encontrar no História Oral, como fazer e como pensar, do professor Sérgio da Fabiola Holanda, e no último, que foi lançado em 2011, da professora Suzana, e do professor Sérgio, que é o Guia Prático de História Oral. Então, os conceitos que a gente vai ver agora, de forma bem breve, porque os livros estão muito mais complexificados, né? Estão muito mais exemplificados, são comunidade de destino, colônia e rede. Como o professor disse, esses conceitos eles são norteadores para o trabalho de campo. E esses conceitos vocês poderão exemplificar no projeto, né, que vocês vão estar desenvolvendo, ou para uma pesquisa acadêmica, ou para uma pesquisa política, né, ou para uma pesquisa de arquivo, para nortear o trabalho. Então, o primeiro deles é o conceito de comunidade de destino, né? O que vem a ser esse conceito de comunidade de destino?
Eu vou exemplificar, primeiramente, que ele situa as pessoas por meio de uma base espacial, material, da onde essas pessoas são, da onde elas vêm, né? O segundo momento é a questão da memória, do resquício psicológico, da questão de gênero e de cunho político, cultural e sexual que essas pessoas fazem parte. Né? Só para exemplificar, esse conceito, vocês receberam um texto, né, que ele está bem detalhado, da professora Fabiola Holanda, que ele vai discutir um pouco a questão da memória coletiva e do conceito de comunidade de destino e colônia do texto. Nesse texto ela vai exemplificar de onde parte, de onde surge, né, eles. E aí, para exemplificar aqui, eu vou citar um filme que eu assisti essa semana e que, mesmo não utilizando, trabalha isso de forma muito bem, né, que é o filme Valsa com Baixinho. Vocês assistiram? Uma animação, né, que é o narrador da história, é um sujeito que participou de uma guerra na Ásia, a Guerra do Líbano, e nessa guerra ele sofreu um trauma muito grande, na qual a sua memória foi totalmente apagada da sua vida durante um tempo. Nesse período, o primeiro episódio do filme é o narrador falando com o seu psicanalista, né, para reconstituir a sua memória. E aí, lá no bar, os dois estão lá bebendo uma berita e tal, e o psicanalista fala que para ele conseguir reconstituir o cenário da qual ele fez parte e que o trauma havia apagado e silenciado por muito tempo na sua vida, ele teria que reencontrar os antigos companheiros e soldados que fizeram parte do contexto da qual ele tinha se esquecido. E aí ele vai, o filme se desenvolve nessa jornada de tentar reconstruir a sua própria vida a partir da memória do outro, né? Da memória dos seus companheiros. Então, o conceito de comunidade de destino é um conceito que advém dessa marca coletiva de experiências, que vai atribuir um resquício, né, e que vai orientar as pessoas a partir de uma experiência comum. Nesse caso, do personagem da Valsa com Baixinho, era a experiência do trauma. Então, ele, a partir da experiência do trauma, compôs um cenário onde várias pessoas e vários sujeitos também tinham partilhado daquele momento e que era a experiência da guerra, né? Então, a comunidade de destino resulta de uma experiência que qualifica um grupo, dando-lhes princípios que orientam suas atitudes de maneira a configurar uma coletividade com base identitária, né? Ou seja, é como se fosse um grande grupo, por exemplo, para exemplificar, aqui, depois eu volto, nesse exemplo, né, de um projeto que já foi realizado num grande tema sobre a imigração. História oral de vida de nordestinos de São Paulo, a experiência migratória da seca de 1958. Esse seria um tema de um trabalho que já foi desenvolvido. A comunidade de destino seriam todas as pessoas que participaram da seca de 1958, né? Ou seja, um grande grupo, né, que que atravessaram e tiveram como marca de sua experiência de vida a seca, né? Que é um fenômeno climático, mas que atravessa experiências de várias populações, não só no Brasil. E a colônia seria mais ou menos uma subdivisão do conceito de comunidade de destino, né? Só para nortear aquilo que a gente está fazendo. Então, quando vocês forem entrevistar, não vão ser todo mundo que participou da seca de 1958, né? Porque não dá para fazer, por exemplo, história oral de vida com 350 mil pessoas, 400 mil pessoas que estão vivendo a imigração boliviana na cidade de São Paulo, né? É quase impossível. E aí, esse corte da colônia é mais de orientação. Então, vocês vão especificar.
É a seca de 1958, porém, é também aquelas pessoas que vieram para a cidade de São Paulo, né? Ou para a cidade de Campo Grande, ou para a cidade de Rondônia e tal. Então, vocês vão... É um corte temporal, né? E aí, as redes, né, são a fração menor da colônia, onde as pessoas vão estar se identificando. Então, dentro da comunidade de destino e da colônia, existe aquelas pessoas que vieram com famílias, as que vieram sem famílias, as que constituíram famílias na cidade de São Paulo. Isso você vai estar desenvolvendo no decorrer do projeto, né? Então, só para marcar bem. Então, a colônia é definida pelos padrões gerais de uma parcela de pessoas de uma mesma comunidade de destino, sendo a sua primeira divisão e uma solução operacional que torna viável a pesquisa, né? Ou seja, você pode utilizar, né, uma pesquisa que possa estar contemplando o movimento dos trabalhadores de sem-teto da cidade de São Paulo. Só que aí você não vai querer entrevistar, não tem como, todos os moradores de sem-teto da cidade de São Paulo. Aí você recorre. Então eu vou entrevistar os moradores de sem-teto da cidade de São Paulo, de Itapecerica da Serra, que existe um movimento grande. E aí também o movimento MTST da cidade de Rondônia, do bairro tal. E aí dentro dele vai estar definido lá as redes, né? Que é uma subdivisão da colônia, e aí você vai especificar mais quem são essas pessoas, né? São homens e mulheres que não possuem casa e que se identificam com o movimento na luta por moradia. Ou também os que possuem casa própria ou alugada, né, na cidade de São Paulo. Ou aqueles que moram com famílias, mas que, independente de terem ou não terem casa, se atrelam ao movimento em prol de uma causa única, né? Então, só para exemplificar melhor, na minha pesquisa de mestrado, com famílias bolivianas na cidade de São Paulo, eu comecei a pesquisa pensando que eu tinha um ponto zero muito bem definido, que é aquela pessoa que guarda, que é referência de uma memória de um grupo e que também vai me indicar outras pessoas para realizar as entrevistas, né? Só que aí, essa primeira pessoa, que era o senhor Marcos, que está ali no meio, ó, Marcos, ele, na verdade não é ele, é a idêntica. Essa pessoa eu entrevistei na Praça Cantuta, né, que é uma praça muito bem conhecida hoje, onde a comunidade bolivianos, peruanos, equatorianos frequentam para partilhar comida, para verificar questões de emprego. É um lugar de encontro e de lazer também. Como é que chama? Cantuta, fica próximo ao metrô Armênia, né, na Pedro Vicente. E aí eu fiz a entrevista com ela, gravei, voltei à praça, eu frequentei a praça durante 6 meses. E aí nesse processo ela me indicou a irmã dela para realizar a entrevista. Só que a irmã dela não queria, estava enfrentando um problema jurídico e tal, não tinha documentos e ela também não queria se expor, né, nessa pesquisa. E aí a minha rede acabou. E aí eu fiquei sem rede nenhuma. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí saí com todo o projeto bonitinho e lá não tinha a pessoa na qual eu ia fazer a entrevista. Aí eu falei, começo outra rede, né? Então era uma pessoa que trabalhava numa oficina, que não era casada, que veio com uma irmã e com um grupo de pessoas para São Paulo, né? E aí eu já ia visualizar toda uma rede. Olha, são pessoas que trabalham, né, nas oficinas de costura, são mulheres que também trabalham nas oficinas e que veio com um grupo parental, estava pronto.
Aí deu errado. Aí eu comecei outra rede, que foi com a dona Marta ali e o Marcos. Quem me apresentou ela foi a Milene, que era a filha. E fui indicada pela Cássia, que é uma colega do núcleo. Então, a dona Marta e o Marcos são pessoas que vieram para a cidade de São Paulo na década de 50, bem no início da imigração, né? Pessoas que não vieram nem trabalhar nas costuras, nas oficinas, nada. Vieram primeiro estudar, né? Fazer um curso de formação técnica, e aí depois, como não encontraram trabalho imediato naquele setor, de máquinas e tal, eles começaram a trabalhar na oficina, principalmente a dona Marta, né? E a partir dela, ela foi indicando várias pessoas, né? E aí ela me passou a ser o ponto zero, que é essa pessoa aqui. Então ela indicou as irmãs dela para serem entrevistadas, a Arlete, a Miriam e a Aide. Também indicou os amigos que fazem parte da Pastoral do Imigrante e que lutam, né, em prol da causa da imigração, dos indocumentados, que vão em hospitais, cuidar das pessoas que não têm parentes em São Paulo e que estão sozinhos. Existe todo um trabalho de acolhimento que são feitos por esses mais idosos, né? Essas pessoas que já estão no movimento há um tempo. E aí, a dona Emma, que é grande amiga da dona Marta, indicou outras pessoas. Então, isso é uma rede muito bem articulada, né? Que um foi indicando o outro. Só que aí surgiu um problema, que no início da pesquisa, eu também queria entrevistar, para ter essa visão do todo, que é impossível, né? A parentela da dona Marta, que morava na Bolívia, que morava em La Paz. Aí eu fui com o projeto bonitinho para La Paz, na Bolívia e tal, e fiz os contatos. Ela já tinha feito um contato, mas aí ninguém sabia da minha existência. Chegando lá, liguei para as pessoas, né, para um tio-avô dela, de 90 anos. Ele não atendeu o telefone, quem atendeu foi a empregada dele. E ela falou, olha, ele não pode fazer parte da sua pesquisa, não pode atender o telefone e tal. Então, criou-se toda uma relação de negação da minha presença próximo da família dela, né? E aí eu falei, bom, então não posso ficar aqui a ver navios. Aí eu tinha montado um roteiro, né, para entrevistas com intelectuais, porque o professor Sérgio já tinha indicado uma professora de La Paz, que é a professora Silvia Oliveira Zicani. Ela trabalha com a questão do movimento dos subalternos na Bolívia, ela é indígena, né, super conceituada. E aí eu falei, bom, eu vou entrevistar os intelectuais que trabalham com a questão da imigração. Assim eu posso ter um acervo de pessoas que trabalham sobre essa temática, que tem um aprofundamento muito maior do que a minha, né, que são bolivianos, que estudam bolivianos na Espanha, no Equador, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para poder ter esse panorama. Aí, chegando lá, eu constituí essa rede dos intelectuais, né? E uma pessoa que é a Maria, que é ativista política. Ela é uma brasileira, uma freira brasileira, que está na Bolívia há mais de 30 anos, e que só a questão dela é luta em prol dos direitos dos imigrantes ou refugiados ou trabalhadores sem documentos na Bolívia. E aí a minha rede ficou essa daqui, né, que você está vendo. Só para perceber que a rede, que comunidade de destino, colônia e rede, não são conceitos que estão totalmente desvinculados da prática e que podem mudar no decorrer da pesquisa, porque se você não conseguir uma entrevista com aquela pessoa que você tanto sonhou, você tem que mudar a sua ação. Sobre essa temática aí, quando você falou que você foi negativada totalmente, né, mediante o seu público no Chile, na Bolívia, né?
você sabe a razão pela qual isso aconteceu? Ela é importante dentro da visão do seu panorama, na constituição da somatória, quando você chegar a algum destino com a informação, ou não? Né? Como é que você está levando isso em conta? E também o deslocamento do foco, né, que saiu do excluído para o intelectual. Como é que isso funciona em termos de transcrição, não sei, de trazer a informação à realidade, entendeu? Né? E como é que ela entra na sociedade, como é que ela pode ser absorvida, né? Qual é o impacto dela, né? Com esse deslocamento. Então, quando eu saí daqui, assim, eu queria entrevistar essa família para entender os dois lados da questão, tanto da família que estava aqui, e para perceber qual é a recepção disso com a família que ficou. Como é que era esse relacionamento à distância? Era mantido essa relação familiar, depois de 30 anos, 40 anos de imigração, existia esse afeto ainda, que entrelaçava culturas e memórias. Eu cheguei à conclusão para essa rede, né, que essa relação ela era modificada, mas que ela não era totalmente abafada ou excluída durante 40 anos, porque se antes eles se comunicavam por meio de cartas, né? Hoje agora essa tecnologia, a informática, a internet, o Skype modificou a forma de relacionamento dessas pessoas. Então a relação permanecia, mas por meio de outros aparatos tecnológicos, mas assim, meio que uma memória da tradição também familiar, porque eles eram indígenas e tiveram que vir para São Paulo, foi cada vez mais, com o passar do tempo, sendo readaptada, reconstruída e reformulada. Foi o que eu percebi. A questão dos intelectuais, porque eu fui entrevistar e porque isso é importante na pesquisa, era justamente um incômodo que eu sentia de que toda vez que eu lisse um livro ou uma reportagem, relacionava o imigrante boliviano somente à causa do imigrante clandestino, indocumentado e a questões relacionadas à escravidão. E ao perceber esse outro olhar, eu vi que havia várias questões que constituíam essa imigração, que é uma migração histórica e estrutural da Bolívia, assim como é do Equador, né, da Colômbia e do México, que várias comunidades nos Andes, não só boliviano, mas como peruano, fazem esse movimento de deslocamento para as cidades e também para outros países. Existe um processo aí que é histórico-estrutural, que não surge desse momento, né, a partir da década de 1990, onde o grande boom da imigração boliviana vai estar acontecendo para o Brasil, mas que já acontecia há mais de 100 anos para a Argentina, né, e para os países de língua espanhola na América Latina. Né. Então, essa foi a diferença. Porque se até então eu só estava discutindo com as pessoas, né, com os antropólogos ou sociólogos que pesquisaram bolivianos no Brasil, agora esse olhar foi redefinido. E aí eu percebi que a problemática da família, das questões de redes sociais, da comunicação, por meio da internet, do Skype, vão redefinir a relação de parentesco no mundo global e contemporâneo. As pessoas que estão aqui, além de ter um trânsito contínuo entre Brasil e Bolívia por questões de proximidade e também porque eles se utilizam de toda essa parafernália para se manter em contato constante com as suas famílias, com seus amigos.
Foi bem isso, não sei se eu expliquei. Eu só não, acho que não ficou claro para mim a razão que você foi negativada, entendeu? Assim, então, sabe por quê? Tá. A razão foi porque eles não... A dona Marta que ficou de fazer o contato, ela não conseguiu ligar a tempo, né? Ela se esqueceu de ligar para dizer que eu estava lá e que eu iria entrar em contato com eles. E aí, quando eu retornei para o Brasil, ela falou: ah, me desculpe, Vanessa, eu esqueci de ligar para o meu tio, ele é uma pessoa muito esquiva, né? Muito, assim, ele queria saber quem era você, de onde você vinha, qual era o seu propósito, e como eu não apresentei você a ele, eles não quiseram papo, porque tem esse lance. Né? Principalmente quando você trabalha com grupos, alguns grupos, eles querem saber qual o seu motivo de estar lá, por que você está lá, qual a sua intenção. Né? Tanto é que a entrevista com a dona Marta eu só consegui realizar depois de 1 ano e meio de convívio com ela. Né? Ela me testava, assim, vários encontros, fiquei frequentando a praça e marcava encontro com ela. Aí ela ficava me testando: ah, Vanessa, vou te apresentar outra pessoa, não sei o quê. Aí eu falava: ah, dona Marta, e aí quando a gente vai ter aquele encontro e tal? Ela falava: ah, não esquenta não, depois a gente conversa. Aí ficou 1 ano e meio. Aí depois que eu realizei a entrevista com ela e que ela marcou lugar, que não foi na casa dela, né? Que ela marcou, delimitou o espaço, aí que ela foi apresentar as outras pessoas. E também tem isso, né, das pessoas, né, de alguns grupos, saberem qual é a sua intenção. E aí é meio que como um cochicho, cada um vai cochichando, né, para o outro qual é a sua representação enquanto pesquisador na comunidade. E isso vai ser divulgado para as outras pessoas. E ela falava meio com uma propaganda: ah, vai fazer entrevista com a Vanessa. Ela é diferente. Ela não vai fazer de determinada maneira. Tanto é que quando eu entreguei a entrevista para ela tocou num assunto que até então ela havia esquecido, que ela queria exemplificar, que foi um assunto super delicado de uma pessoa que morreu, que não tinha documento, que foi internado no hospital e que o hospital expulsou ele, né, no Brasil por não ter documento, que a família tinha o abandonado, que o patrão dele nem ia visitá-lo no hospital, porque também a oficina não tinha documento para funcionar. Era uma rede de conflitos que somente alguém muito próximo, né, pode exemplificar sem tornar, sem objetificar tanto, né, sem classificar. Então ela explicou essa situação, que ela faz parte desse movimento, e ela foi indicada para cuidar dessa pessoa. Aí ela fala da relação com o corpo, né, do cuidado, da visita no hospital, do corpo sem documento, que o Estado havia abandonado o sujeito, que a família também tinha abandonado, que ela não podia abandonar o sujeito porque ela tinha um compromisso, não só pessoal, mas político com relação ao sujeito. E ela acompanhou esse sujeito que veio a falecer, porque eles que veio a falecer até no sepultamento do corpo, né? Que ela vai contar a situação do sepultamento e tal. Então existe toda uma relação de forças aí que está embutida nesse trabalho de campo e que somente o campo vai dar conta de responder e que no final você vai constituir essa rede por meio de uma explicação mais detalhada, né? Até o meio da pesquisa eu não tinha noção de que, só tinha noção de uma rede. Depois eu fui visualizando as outras, né? Que apesar de serem pessoas da década de 50, elas também trabalharam algumas na costura, né? Faziam parte de movimentos sociais, vieram para São Paulo por questões de acordos bilaterais entre os países, então isso vai diferenciando um grupo de outro. E só para finalizar, vou falar desse conceito aqui, que é o conceito da mediação social, né?
é um conceito da mediação e negociação é muito utilizado nas pesquisas do NEL, né? Mediação nos Estados Unidos é motor de arranque dos movimentos sociais e de direitos humanos, enquanto na Europa surge primeiro no âmbito da academia, para depois ir para a esfera social devido ao apoio de instituições e entidades sociais. Deste modo, as múltiplas esferas que vestiram a camisa da mediação proporcionaram a expansão desta forma de atuação para cenários diversos, fazendo com que emergisse o nascimento de um novo campo profissional. Então, ela vai dizer nesse livro que a mediação é algo que não surgiu na década de 20, né? Que desde a Grécia Antiga, para fazer esse histórico, já existiam pessoas que trabalhavam, que eram de diferentes setores, e que trabalhavam com comunidades, né? E ela vai pontuar, né, que tipo, na América do Norte, nos Estados Unidos e na América Latina, o mediador ele não está centrado dentro das universidades, né? Ele surge como resposta de movimentos que buscam melhorias de vida para populações e comunidades. São os ativistas, né? São esses. E aí eu faço uma relação do mediador, né, com esse papel do historiador do mundo presente, do oralista, que ele não vai assumir somente o compromisso acadêmico de constituição de histórias de vidas, mas que ele tem uma relação muito forte, e as comunidades cobram isso, de ser aquele ser que entra dentro das histórias, que ajuda a construir histórias junto com o outro, e que também, em algumas situações, vão utilizar da presença dele para brigar por políticas públicas, por melhores condições de vida e tal, na sociedade contemporânea, né? Então, só para fechar aqui a fala, o Sérgio vai dizer que o intricado jogo de ida e volta dos poderes, com severidade de determinação de quem é quem em cada parte da entrevista, faz com que seja aflorado o princípio constante da negociação. Na entrevista, caso o entrevistador, colaborador, por exemplo, queira tirar algo do seu texto final, ainda na fase anterior à autorização, este poderá exercer seu direito acordado previamente, né? Ou seja, essa negociação que é travada não só entre o sujeito que está pesquisando, né, entre o pesquisador, mas também entre as pessoas que estão negociando história, negociando o seu texto e negociando situações, é um processo contínuo dentro do trabalho, né? Porque existem poderes partilhados, né? E às vezes em conflito dentro de um determinado campo de atuação. E só aí para fechar, alguns livros que eu citei, né, que eu utilizei, e aí a gente vai conversando, porque era mais para exemplificar esses conceitos. Se vocês quiserem fazer a pergunta, eu vou lugar. Uma coisa que me intriga, não é nem uma pergunta, mas é como... e também já pensei nisso em relação à antropologia também, né? Como manter um distanciamento mínimo dessa comunidade, né? Porque eu estava lendo o relato da mãe aqui, né? No material que você libera, eu comecei a chorar. Só de ler, né? Eu fico imaginando você estando lá, vendo ela chorar. Pô, assim, é complicado, né? É um trabalho, eu admiro muito esse trabalho, porque tem que ter muita força, né? Coragem, assim. Acho que a palavra é você tem que estar preparado para fazer, né? Quando você escolhe um tema desse, por exemplo, eu não daria conta. Tem que ter um preparo do pesquisador. De terem parado, né, em projeto, porque não dá. Tem coisa que realmente porque é uma coisa pessoal. Eu acho que isso são essas duas coisas mesmo. Não é tanto coragem, você tem que se preparar mesmo. A gente comunica com pessoas com temas que são subjetivos, né, que tem a ver com a experiência de vida mesmo de cada um. Você tem que estar preparado para ouvir muitas vezes o que você realmente não está esperando, né? Eu sabia que o tema era um tema que poderia ter
episódios muito tristes, mas eu não imaginava, em hipótese alguma das histórias que eu ouvi. E aí na hora, assim, eu sou humana, entendeu? E em nenhum momento, mesmo que a gente fala nessa coisa desse distanciamento mínimo, né? Será que isso é possível? Até que, né, como que é isso? É muito relativo e as coisas vão acontecendo conforme você vai trabalhando, né? Eu, lógico, em nenhum momento fiz parte do grupo de mães, assim, em termos de... Nunca passei por essa experiência, pelo menos ainda não, né? Tendo filhos, eu nunca sei, a gente não sabe, né? Tomara que não, mas a gente não sabe. Mas naquele momento eu não era parte do grupo, em termos identitários, né? Assim, a não ser por ser mulher, mãe, mas não naquela especificidade ali. Mesmo assim, eu me sentia muito próxima delas. E quando eu ouvia elas contando, eu me sentia somente uma pesquisadora. Embora eu soubesse que a minha relação ali estabelecida e minha responsabilidade em conduzir a entrevista, né? Tipo, ouvir uma história dessa emociona, e eu me emocionei, né? E eu não acho que isso prejudicou nem a condução da entrevista, nem os resultados, né? Eu acho que a gente tem que assumir mesmo essa interação que é subjetiva e que é rica, né? Eu acho que até aí entra essa questão da colaboração, porque desde o primeiro momento, e o que constitui todo o processo dos trabalhos, o que conduz é essa concepção de colaboração. A gente não está encarando o outro como um objeto de pesquisa, nem menos a gente está se colocando no lugar do cientista, aquele que vai se neutralizar e tratar tudo como uma ciência. É outro patamar, é outra relação que se estabelece. Eu queria fazer uma pergunta sobre as redes. Necessariamente a rede tem um ponto zero, né? E os outros indivíduos que vão sendo indicados obrigatoriamente têm que ser indicados? Não. Assim. Porque a ideia que eu tenho, eu estou com um problema desses, né, na verdade. Assim. As minhas entrevistas, elas têm todas as histórias de vida e eu tenho um objeto, né, aqui no meu estudo, mas que são entrevistas, não um indicou o outro, mas são problemas próximos que todos vivem, entendeu? Eu conheci um aqui, consegui fazer entrevista, que conheci um outro ali, que também fiz entrevista. São o mesmo problema, mas são pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Eu queria saber como que é essa coisa. Então, eu enfrentei esse problema no meu trabalho. Assim, eu parti do pressuposto que encontrar essa rede ideal e que, na prática, ela não existiu, né? Eu consigo visualizar essa grande rede feita pela Marta, pelos seus irmãos e seus parentes, que são parentes, na verdade, pessoas que já convivem há 50 anos, são amigos, mas convivem há 50 anos e que foram adotados já para dentro da família, né? Sabem dos conflitos familiares e tal. Só que aí, essa rede não me bastava, porque ela não conseguia responder algumas coisas que eu sentia, por exemplo, a questão daquelas pessoas que não tinham documentos, que faziam parte de uma rede, das pessoas que já tinham documento e que não trabalhavam no setor da costura, faziam parte de outra rede. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa que conseguiu o documento com a anistia de 2009, né? Mas que saiu do setor da costura e foi trabalhar, ela era tradutora numa loja de ótica, vendia óculos no Brás, e era tradutora do espanhol, né, para a comunidade de hispânicos do Brás e para a comunidade de africanos também do Brás que falam espanhol, né, que a gente sabe que eles são poliglotas, falam várias línguas, né, alguns, né. Então, eu tinha uma rede que era uma rede familiar, né? Tinha uma outra rede que poderiam ser desdobradas em entrevista, mas que naquele momento não foi, porque ela não indicou ninguém. Que era dessa pessoa que tinha participado, tinha vindo na década de 90 e que não constituía, que já tinha documento pela anistia. E tinha outra pessoa, dessa AID, né? Da AID,
que não tinha documento no período, que era mulher, né, não tinha documentos, e que estava nessa situação de instabilidade no Brasil e que queria, ela disse, a primeira coisa que eu vou fazer é lutar para conseguir o documento, porque depois eu vou sair das oficinas, que eu não aguento mais trabalhar ali, né, por causa das questões de trabalho, do teor do trabalho, né, das oficinas. E tinha outra pessoa, né, que veio para o Brasil como estudante, fazer uma pós-graduação, não conseguiu fazer a pós-graduação, rodou, foi para o Mato Grosso, foi para o Paraná, voltou para São Paulo porque disseram para ele que era o único lugar onde tinha bolivianos que ele podia se adaptar. Aí ele foi morar no Brás, né, montou uma loja de produtos de costura, linha, agulha e tal, outra loja de um cybercafé, que era um cafezinho junto com internet, e onde ele ensinava aulas de informática, né? E depois virou também, era dono de uma oficina de costura, era uma pessoa assim multiuso. Ele que eu tinha previsto em ser uma rede, mas ele não foi. Ele só deu ele fez a entrevista, eu voltei com a entrevista transcriada para ele. Aí ele disse, ah, muito bom, mas eu já tinha até esquecido dessa minha vida, que tinha sido tão difícil, né? Então, assim, eu acho que é possível fazer um trabalho onde não existe essa rede ideal, né, enquanto conceito de um indicar o outro, mas em redes paralelas, e que você pode estar costurando, né, tipo assim, o trabalho do Marcelo, que é do futebol. Ele, desde o princípio, ele partiu de várias redes. Então, rede dos negros que jogam no futebol, rede dos árbitros que trabalham no futebol, das mulheres árbitras que trabalham no futebol, né? E dos técnicos de futebol que são negros e brancos. Então ele tinha várias redes, ele fez uma entrevista com cada, né? E aí pôde visualizar essa grande comunidade de destino que vivencia esse problema em São Paulo. O racismo no futebol. É interessante a gente pensar que cada rede, quando a gente consegue formar as redes, a gente tem um argumento dessa rede, né? A gente tem uma sequência, então, por exemplo, as pessoas que são, sei lá, jogadores de futebol, né? A princípio a gente pensa que eles sofrem, né, de uma mesma maneira, ou mais ou menos comuns os problemas, as questões que tem, né? Então a rede, ela dá essa segurança do argumento, né? Agora, às vezes ela para, né? E como a gente está num trabalho de colaboração, por vezes ela parar também é significativo para a gente analisar o que é, né? Então, por exemplo, quando a Van fala, né, fui entrevistar ele, essa história já não é mais a minha, né? Ou seja, ele de alguma forma já não se identificava mais com aquela comunidade, né? Então isso é significativo para uma análise também, né? Então é possível fazer várias formas. A rede, ela é um instrumento, né? Ela não é uma camisa de força, mas ela é um instrumento interessante quando a gente consegue usar, porque ela facilita as possibilidades, abre, né, possibilidade de análise, facilita o fazer, né, o contato com as pessoas. Então é uma possibilidade que se coloca, né? Bom, agora eu fiquei com o desafio aqui de não invadir a hora do almoço.